Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos em casa. Bom, eu trouxe para vocês aqui para a gente fazer uma explanação da explicação, né, da justificativa das 5 questões que vocês responderam na primeira revisão desse mês de agosto, certo? O objetivo é a gente rever aqueles conteúdos, aqueles temas que foram mais pertinentes, mais importantes e nivelar para aqueles alunos que estiveram ausentes nesse mesmo período, certo? Então, eu trouxe para a gente aqui o tema cultura, certo? O tema cultura, que é um tema muito abrangente, que não dá para a gente trabalhar só em uma aula, principalmente que a gente só tem uma, né? Então, quando a gente fala em cultura, a gente vai do sentido amplo ao sentido mais restrito, ou seja, a gente fala da cultura do mundo todo para vir para a cultura nacional até a gente chegar à nossa cultura local. Então, tem vários, é muito ampla a bibliografia, textos, vídeos, links, imagens, podcast a respeito desse tema cultura. E aí eu trouxe aqui um vídeo também, trouxe um resumo, trouxe um vídeo, ok? E trouxe 5 questões para a gente fazer a discussão acerca desse tema. E a primeira questão, a gente já vem falando aí dentro da lei. A gente já começa, né, a determinação legal, que é o que traz aí o artigo 215 da Constituição Federal Brasileira, né, promulgada no ano de 1988. Então, o que é que diz esse artigo 215? Eles dizem que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Deixa eu só frisar aqui. O Estado, gente, não é só o governo do Estado, não, como a gente costuma dizer. O Estado, ele é a nível nacional. E aí a gente inclui presidente, inclui todos os que estão envolvidos, né, em esferas políticas. Então, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos seus direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará isso mesmo, a valorização e a difusão das manifestações culturais, ou seja, a sua expansão, né, a sua divulgação. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, ou seja, toda aquela manifestação cultural que deriva de brancos, de negros e de índios, que é o que a gente viu que forma a origem do povo brasileiro, né? E aí ele faz o seguinte: ele faz a seguinte pergunta: é correto afirmar que no artigo transcrito da Constituição Federal, o que é que claramente a gente pode perceber? Ele vai reconhecer a existência da diversidade cultural e da pluralidade étnica no país. Lembrando que a gente, embora esse seja um fragmento da Constituição, mas se a gente for levar dentro da nossa realidade, isso talvez não aconteça de forma muito ampla. Quando ele diz bem aqui, protegerá as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. De vez em quando a gente vê a notícia na internet ou nos telejornais de que uma comunidade indígena sofreu invasão ou que está havendo um desrespeito, por exemplo, a um terreiro de Umbanda. Então, esse artigo da Constituição acaba por ser descumprido, digamos assim, né? Que aí a gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande, sobretudo aquilo que vem da cultura, né? Aquilo que forma a cultura brasileira, mas que tem origem dentro da etnia indígena e da etnia negra, tá certo? Na segunda questão, é uma questãozinha do Enem, tá? Ele vai falar sobre hibridez. Híbrido, gente, é tudo aquilo que é feito de duas formas. É o que nós que vamos vivenciar nos próximos meses, digamos assim, na questão da educação. O que é uma educação híbrida? É o ensino remoto e o ensino presencial, ok? Então, essa hibridez é algo feito de duas formas. Vai descrever a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Eles não anseiam retornar à sua pátria, entre aspas, ou recuperar qualquer identidade étnica pura, entre aspas, ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias e resistem à assimilação. Tá? Aí dentro desse texto ele pergunta o seguinte, ó, contrapondo, ou seja, em oposição, o fenômeno da hibridez, a ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e novas manifestações, tá? Ou seja, contrapondo o fenômeno da hibridez, ou seja, colocando em choque a hibridez e a ideia da pureza cultural, o que vai ser manifestado nesse sentido?
né? É esse intercâmbio desses diferentes povos, dessas diferentes culturas, dessas diferentes manifestações culturais, tá? Que vão produzir cultura. Quando vários membros de etnias ou de culturas diferentes se unem, certamente algo rico, um produto rico vai surgir a partir de então. Basta a gente analisar a cultura brasileira, né? Que nós temos traços de índios, traços de negros e traços de branco. E aí essa mistura, principalmente em se tratando do fato de o Brasil ser um país em grandes extensões territoriais, é muito rico. Um determinado traço cultural que você tem no Rio de Janeiro, ele vai se manifestar de uma forma diferente e tão rica quanto, por exemplo, no estado do Pará. E assim sucessivamente, se a gente comparar as 27 unidades federativas brasileiras, né? Então, essa produção cultural, na verdade, ela vai ser produto desse processo, tá bom? A terceira questão é outra questãozinha do Enem, certo? Onde se fala, por exemplo, aí a questão do movimento LGBT, né? A questão da homossexualidade. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal, não havia nenhum tipo político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles se tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. E aí a gente sabe que, com o passar do tempo, essa condição do homossexual na sociedade mundial, né? Isso, no caso, o texto traz o exemplo da sociedade americana. Mas se a gente trazer isso para a nossa realidade, para a sociedade brasileira, a gente vai perceber que no mundo todo houve a ampliação da noção de cidadania. Aos poucos a gente vai se entendendo, né, respeitando, apesar de todo o preconceito, de toda a homofobia, mas vai havendo uma normalidade, entre aspas, daquilo que se via. E isso reflete em todos os segmentos sociais. Desde uma novela, se você analisar, por exemplo, uma novela da década de 80 e uma novela hoje, ela vai tratar o tema da homossexualidade de uma forma totalmente diferente, né? A própria questão na escola, onde nunca se pensou, há 20, 15 anos atrás, que um aluno poderia usar um nome social. Né? E hoje isso já é possível. Por quê? Por conta dessa noção de cidadania, que as leis estão sendo refeitas, elas estão sendo reanalisadas para incluir este cidadão homossexual na sociedade, tá bom? A quarta questão, mais uma questãozinha de Enem, vai falando sobre a herança cultural africana, né? Ó, a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, o movimento, a pluralidade e a complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar o movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Aí ele pergunta, com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, devem considerar que elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Se a gente vou já dar um exemplo clássico aqui, tá? A gente tem, por exemplo, o candomblé. O candomblé é religião essencialmente africana. Chegando aqui no Brasil, né, os negros vindo para cá, eles começaram a ter práticas do candomblé, mas que foram sendo adaptadas. E aí gerou a Umbanda, que é essencialmente brasileira. Então, essa interação dos valores africanos com a experiência brasileira formou que nós temos um imenso caldeirão cultural, digamos assim, que o que forma a cultura brasileira, tá certo? E, por fim, a sociedade de consumo, a gente já entra aqui em outro ponto também, muito pertinente quando se trata desse tema, desse conteúdo cultura. Né? A sociedade de consumo é o que é? O que caracteriza uma sociedade do consumo? É aquela necessidade de comprar. Né? Você nem está precisando de determinado objeto, mas a propaganda te convenceu. Mas o vendedor teve uma lábia, como a gente costuma dizer, que te persuadiu, que te fez comprar aquele produto. Né? Às vezes a gente até assim, determinada bolsa, por exemplo, estava num preço tão baixo que eu não poderia deixar de trazê-la, embora eu não estivesse precisando de bolsa. Né? Então, a propaganda e o marketing fazem muito essa ideia
e baseiam a sociedade do consumo. E aí ele diz que ela é nada mais, nada menos do que uma sociedade do excesso e a sociedade da fartura, né? Isso dito aí pelo Bauman, que é o sociólogo contemporâneo, um dos mais renomados e dos os que mais trazem essas temáticas sobre sociedade, inclusive que ele determina sociedade líquida. E aí, para ele, o que, que seria? A obsolência acelerada dos produtos é marca deste momento. O que é a obsolência? É deixar o produto cair em desuso, é o produto cair fora de moda. Ou seja, hoje é lançado um celular X. Todas as pessoas, ou grande parte, vai querer comprar o celular X porque ele tem uma série de recursos que são vantagens em relação ao celular que você possui, por exemplo. Daqui a um mês, o celular X vai cair em obsolência, ou seja, ele vai cair em desuso, entre aspas, porque o celular Y foi lançado. Então, não é nem a necessidade ou o tempo de vida útil daquele produto, é simplesmente aquela necessidade, aquele excesso de comprar, né? Então, essa obsolência acelerada desses produtos é a marca desse momento. E aí a gente tem o caso do celular, que eu acho que é o exemplo mais cabível quando se fala de obsolência, quando se fala de sociedade de consumo. Tá bom? Bom, meus amores, foi isso. Aqui nós trouxe para vocês o feedback das 5 questões. Espero que vocês vejam, revejam quantas vezes forem necessárias e façam a comparação com as respostas que vocês marcaram lá no formulário, tá bom? Até a próxima.